Olá, povo de Deus, um Deus que marca histórias. 1 Crônicas, no capítulo 2, diz a descendência de Israel, ou melhor, a descendência de Jacó. Nós entenderemos que o capítulo 2, no verso 1, destaca uma sequência da genealogia da descendência de Jacó, que é alterada, conforme descrito em Gênesis capítulo 32, que nos diz em 1 Crônicas, no capítulo 2, os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Observamos que a tribo que é destacada na linhagem aqui de Jacó é a tribo de Judá, que tem todo um contexto no qual leva, então, ao início da genealogia de Davi, no reinado e a sequência, até se cumprir ali a genealogia do Messias, o qual aponta para Cristo. Mas de modo a focar no verso 1 que nós lemos em 1 Crônicas, no qual fala da descendência de Israel, que na verdade era a descendência de Jacó, e vamos descobrir o porquê disso. Diz assim, a partir do verso 24, com isso Jacó ficou sozinho no acampamento, veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir, enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. Abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, marcado por causa do quadril deslocado. Observamos então que o que destaca em relação à genealogia descrita em 1 Crônicas, no capítulo 2, segue em destaque a tribo de Judá, que era um dos filhos de Jacó, que representa então as tribos de Israel. E por que se destaca a tribo de Judá? Tem todo o contexto da história de Tamar, que era nora de Judá, e ali surge uma descendência que leva a genealogia de Davi, que marca o reinado davídico e leva até a genealogia de Cristo. Então tem todo um contexto histórico que nos leva, então, à genealogia do Messias. Mas diante disso, o contexto em si destaca a descendência de Israel, onde a história de Jacó é marcada, no qual é mencionado a teofania de Deus, qual o Senhor em forma de homem luta com Jacó. E assim diz que ele vence, e ali ele é abençoado. Ele luta até que seja abençoado, ou seja, a luta dele concede até que ele consiga sua vitória. Então observamos que no que é descrito em Gênesis, no capítulo 32, dos versos anteriores e a seguir, é que Jacó, devido à sua fuga, diante de tudo aquilo que ele havia feito ao seu irmão Esaú, e é tanto que na continuação do capítulo, em Gênesis capítulo 33, marca o reencontro e a conciliação de Jacó com seu irmão Esaú. De modo que, após então Jacó lutar com Deus, a teofania do Senhor, aqui ele é marcado, onde a marca fica em seu quadril, no qual é reconhecido até hoje pela nação de Israel, pela tradição de Israel. De modo que ele não é o mesmo, mas ali surge então a marca não só na sua descendência e genealogia, mas também na história do povo. De modo que, assim, a história em si, o que é descrito, tanto em 1 Crônicas, no capítulo 2, como em Gênesis, no capítulo 32 e 33, é que quando o Senhor, ele alcança um homem conforme o seu querer, a sua vontade, ele marca a história, para que possamos então ser forjados em nosso caráter e realmente se tornar conforme o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. De modo que a presença do Senhor nos constrange, assim como o seu amor. Que ele não nos faz conforme nossa medida, mas conforme a medida dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Então, toda vez que uma pessoa é marcada por Deus, ela não gera apenas história, mas um testemunho, onde não é ela mesma que a testifica, mas o próprio Deus, que dá testemunho deste homem, assim como nós vemos também no livro de Jó, no qual é marcado por Deus, e ele menciona, antes conheci o Senhor apenas de falar, mas hoje reconheço em todos os meus caminhos. De modo que, após ter uma experiência no qual ele foi ressignificado por dentro e por fora, por Deus. Então, o Senhor permite que o fim de Jó não se compara ao início. De modo assim também na história de Jacó, que a genealogia dele é marcada em todo o contexto bíblico, no qual é o mesmo Senhor que testifica e testemunha da história dele. Que assim como esses personagens bíblicos, que fizeram história e que marcaram a história do povo e da nação, assim sejamos também nós diante da presença do Senhor, que venhamos marcar outras vidas e que possamos ser então um testemunho vivo do que Deus fez, faz e continuará fazendo. Que não venhamos testemunhar de feitos na vida de outros, mas que venhamos testificar daquilo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Que você possa refletir e que você possa vir a buscar, ser alcançado e marcado pela graça e pelo sangue do Senhor, que nos lava e nos purifica, nos limpando e purificando. E que assim também o Senhor venha alcançar o seu coração. Que Deus te abençoe.